No domingo, eu falei sobre a importância do equilíbrio na nossa vida e na maneira como a gente lida com a palavra de Deus. Os extremos na vida da gente são sempre perigosos, não é? Você já deve ter ouvido aquela expressão antiga da gente não jogar o bebê com a água do banho, né? É uma expressão antiga para dizer o seguinte: não perca o essencial por causa de coisas secundárias. Eu citei até no domingo sobre um momento onde a igreja frisou tanto a santidade, que é algo importante, mas que tudo passou a ser pecado. E daí assistir televisão é pecado, jogar bola é pecado, usar um batom é pecado, cortar o cabelo é pecado, enfim, um extremo. Hoje a gente vive um outro extremo de um liberalismo absurdo, onde não existe mais pecado. Houve um tempo onde a palavra de cura chegou para a igreja e isso abençoou tanta gente, porque muitas pessoas imaginavam que os dons do Espírito tinham sido restritos lá a Atos dos Apóstolos e agora Deus estava de férias, não fazia mais nada. E daí o movimento de cura chegou dizendo: não, o Senhor cura, isso é uma verdade extraordinária. O problema é que qualquer doença começou a ser pecado. Então, se uma pessoa estava doente é porque tinha uma brecha. Se uma pessoa não era curada, era por falta de fé. E agora um outro extremo aconteceu. No momento parece que Deus não curava nada. Agora parece que Ele tem obrigação de curar tudo. E por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque o tema que nós vamos abordar hoje aqui é um tema extremamente delicado. Muita mentira, muita enganação, muita enrolação tem sido pregada já há muitos anos acerca desse tema. Mas eu quero que você não jogue o bebê junto com a água suja. Não perca aquilo que é verdade por causa de algumas mentiras que foram introduzidas acerca desse tema. E eu estou dizendo isso porque nós vamos falar hoje sobre prosperidade. 2 dicas para uma vida próspera. E você deve saber do que eu estou falando, né? Hoje em dia, infelizmente, já há alguns anos, muita bobagem, muita besteira tem sido pregada em torno de barganha, de troca, de uma relação horrível com Deus, o dinheiro, enfim, eu não preciso ficar falando muito sobre isso aqui, mas uma coisa é verdade: a Bíblia fala sobre prosperidade. De Gênesis a Apocalipse, existem palavras, verdades, promessas acerca da prosperidade, que Deus deseja que os seus filhos sejam prósperos. Abraão era um homem próspero, Jacó era um homem próspero, José foi um homem próspero, Isaac, Davi, Salomão. Deus não tem problema algum com prosperidade. Então, tire agora da sua mente todos os preconceitos que possam existir, porque nós vamos olhar para a palavra e ver o que ela tem a nos ensinar sobre isso. É interessante que, como em qualquer outro tema, a gente tem quase que uma obsessão por aquilo que é complicado, né? Nós desconfiamos sempre de uma coisa se ela for simples demais. Eu dei até um exemplo aqui esses dias, né? É óbvio que é uma piada, né? Que 2 amigas se encontraram e uma toda feliz porque tinha perdido 3 quilos. E a outra falou: meu Deus, amiga, nossa, mas como que você fez isso e tal? Eu também estou querendo emagrecer. Ela falou: então, eu comecei a fazer atividade física, eu fui numa nutricionista e agora eu estou comendo direitinho. Ela falou: ah, não, mas assim eu não quero. Por quê? Porque se algo é simples, se algo é muito natural,
a gente tende a desconfiar. Você pega alguém que está tendo um ministério frutífero, alguém que está prosperando no trabalho, que tem uma família linda e abençoada, e logo a gente quer saber o que essa pessoa está fazendo. Se ela diz, não, eu estou vivendo a vida, estou andando, você fala, não, ela deve estar escondendo o jogo. Tem mais alguma coisa que certamente ela não me diz. Mas você vai olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Jesus era um homem simples. Aliás, a simplicidade de Jesus chegava a ofender os religiosos, né? Eu gosto daquele texto de Naamã, que quando Eliseu chegou para Naamã e disse para ele, nem o atendeu na verdade, mandou um empregado, Naamã estava coberto de lepra, e falou para ele, fala o seguinte, vá no rio Jordão, mergulhe 7 vezes e você vai ser curado. E Naamã ficou maluco da vida, falou, não vou mergulhar nesse rio, na minha terra tem rio melhor e tal, e eu pensei que ele ia vir fazer uma oração poderosa, colocar a mão na enfermidade. Daí o texto bíblico diz, em 2 Reis 5, que um servo de Naamã chegou para ele e falou, meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil para você, você não teria feito? Mas ele pediu para você mergulhar no rio, vai lá, tipo, tenta, é algo simples, são 7 mergulhos. Naamã tinha levado, gente, dinheiro para pagar, ele estava disposto a fazer o possível e o impossível. Mas quando Eliseu pede uma coisa simples, ele não entende. Tem aquele texto de João 9, onde Jesus cura o cego de nascença, e é primeiro registro histórico de um cego que nasceu cego e agora estava vendo. Todo mundo ficou maluco ali, os religiosos, aquela conversa, como é que pode e tal, e conversa com o pai do menino, e conversa com os familiares, e conversa com um, conversa com outro, conversa com o menino, volta a falar com ele, e no final da conversa o menino falou o seguinte, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Simples. Ele foi lá, botou lama no meu olho, pediu para eu me lavar no tanque de Siloé, me lavei e voltei enxergando. Prosperidade é um desejo de todos nós. Eu quero dizer para você que prosperidade é você ir bem naquilo que você faz. Você se casa e quer ter uma família próspera. Por quê? Você quer que sua família dê certo. Você abre um negócio e você quer prosperar no seu negócio. Você quer que sua empresa dê certo. Você começa um ministério na igreja, uma classe de liderança. Você começa uma igreja, um trabalho, ou qualquer outra coisa, você quer que dê certo. Isso é um desejo por prosperidade, você quer frutificar. Tem nada de errado nisso, o errado é o oposto, né? É o outro extremo, e como eu disse no início, hoje, infelizmente, existe uma teologia conhecida aí, que é a teologia da miséria. A turma acha que quanto pior, melhor. Mas Deus não está nem num extremo, achando que você tem que ser trilhardário, e nem no outro extremo, achando que você tem que morar e viver na rua, de favor, com um chapéu na mão. Não, Deus quer te ver próspero, sem falta de nada. Aquilo que você precisava. Você vai ver Jesus não tinha posses no sentido de bens materiais, mas nunca faltou nada para Jesus. Isso é prosperidade. Então, quando ele precisou de um túmulo, José de Arimateia apareceu lá e emprestou o túmulo para ele. Quando ele precisou de um jumento, ele foi lá e falou para os discípulos, vai lá, tem um jumento amarrado lá, e se alguém perguntar alguma coisa, fala que o mestre mandou. Quando ele precisou de uma sala para preparar a ceia, a Páscoa com os discípulos, ele não tinha nenhuma sala no nome dele e tal. Aliás, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo é dele. Ele chegou e falou, vai lá e fala com uma pessoa que o mestre está precisando da sala. Isso é prosperidade, é não ter falta de nada. Agora, como é que nós vivemos uma vida assim? Essa vida abundante, essa vida
plena, essa vida frutífera, prometida por Deus, desejada por Deus, sem complicações, sem nenhum... Acho que no final dessa mensagem eu vou vender algum curso aqui para você se tornar próspero, de maneira nenhuma. Eu tenho lido todo dia o Salmo 37, todo dia, já tem alguns dias. E eu quero olhar com você o que o verso 3 desse Salmo, que eu acho extraordinário, nos diz. O texto diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Confie no Senhor e faça o bem. O resultado disso, você viverá seguro na terra e prosperará. A primeira dica, o primeiro passo que eu quero deixar para você viver uma vida próspera é essa: confie em Deus. Confie em Deus. O homem mais próspero da história, em especial do Antigo Testamento, Salomão, escreveu em Provérbios 16, verso de número 3, o seguinte: confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Confie ao Senhor tudo o que você faz. Salomão está deixando claro que a porta de entrada para a prosperidade é confiar em Deus. É confiar, é depositar no Senhor a sua confiança. A palavra confiança no dicionário é fé que se deposita em alguém. O dicionário também traduz confiança como esperança firme. Então a porta de entrada para eu viver uma vida próspera é acreditar em Deus, é confiar no Senhor, é a cada passo que eu der colocar a minha vida, os meus planos, o meu futuro na mão do Senhor. Tem um exemplo em Juízes capítulo 6 que eu acho extraordinário, conta a história de Gideão, e você se lembra que Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, e Deus levanta Gideão então para poder acabar com aquilo tudo, como um juiz. E Deus então, Israel já tinha um exército bem menor do que o exército dos midianitas, mas Deus olha para o exército de Israel e diz: tem gente demais, Gideão, fala aí o seguinte, quem for covarde e medroso pode ir embora. E daí 2/3 do exército vão embora. E Deus olhou e ainda Deus achou que tinha muita gente. Ele falou: vai lá para a beira do rio, e quem beber água de tal jeito, manda embora, quem beber água de outro jeito, fica. Enfim, ficaram 300 homens. 300 homens. E você vai ler o texto, vai ler a história, e você vai se perguntar: poxa, por que Deus diminuiu drasticamente o exército de Gideão? Por quê? Por uma razão muito simples. Deus desejava que a confiança de Gideão não estivesse no seu exército, no seu poder bélico, na sua estratégia militar, mas que a confiança de Gideão, a confiança de Israel, estivesse somente no Senhor. Sabe, gente, eu costumo dizer sempre que nós não temos tanta dificuldade de confiar em Deus. A nossa grande dificuldade é de confiar somente em Deus. E você vai olhar para a palavra de Deus e você vai ver que o propósito e o desejo de Deus é que você não só confie nele, mas que você confie somente nele. O que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes a gente quer confiar em Deus, mas quer ter também parente que fique na retaguarda, caso a gente precise de uma força. A gente quer confiar em Deus, mas a gente quer confiar também nos nossos recursos humanos. Mas a chave para prosperarmos é depositarmos a nossa completa e total confiança
no Senhor. Tem dois textos em Jeremias, no mesmo capítulo, no capítulo 17, que vão deixar muito claro essa verdade bíblica para nós. Olha o que Jeremias 17, 5 nos diz. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Você continua lendo, 2 versículos depois, Jeremias 17, 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Gente, eu aprendi uma coisa nessa caminhada com Deus. Você não precisa compreender, você não precisa concordar com os caminhos de Deus. Muitas vezes Deus me pediu coisas que eu discordava por completo. Aliás, eu estava pensando em A e Deus falou Z. Eu discordava, mas Deus não tem problema da gente discordar dele no sentido de ter outra cabeça. Ele sabe que nós não pensamos como ele. Os planos dele são mais altos do que os nossos. Você não precisa compreender, porque você não tem mente para isso e eu não tenho mente para isso. Você não precisa concordar, porque a gente não conhece o fim da história, e a Bíblia diz que Deus sabe o fim desde o começo. Mas uma coisa Deus requer de mim e de você: confiança no Senhor. Eu me lembro que uma das orações que eu mais fiz no momento pesado de tratamento que eu tive com a leucemia, isso tem 2 anos, quase 2 anos e meio já, eu me lembro de estar no hospital e orar dizendo: Deus, eu não concordo, eu não compreendo, eu não entendo isso, porque isso está acontecendo comigo, mas eu quero dizer para o Senhor que mesmo sem entender, eu confio. Eu confio em Ti. Eu confio que a minha vida está nas Tuas mãos. Gente, não tem nada mais ofensivo para a gente como ser humano do que alguém desconfiar da gente, não é verdade? Você faz uma promessa para alguém, você diz que vai fazer algo e a pessoa diz: será mesmo? Você vai mesmo? Você vai? Não sei o quê. Posso esperar? Você marca um compromisso e a pessoa, 2 minutos depois, está querendo confirmar. E depois confirmar de novo, e confirmar de novo. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Os céus vão passar, a terra vai passar, as suas palavras jamais passarão. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, pode confiar. Ele nunca deixou de cumprir uma de suas promessas. Não é com você que Ele vai começar a furar agora. Ele prometeu desde o jardim do Éden que enviaria seu filho para morrer. O Messias morreria, esmagaria a cabeça da serpente. Todo o Antigo Testamento diz que Jesus ia vir, que Jesus ia morrer, que Jesus ia ressuscitar. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Temos agora a promessa de que Ele vai voltar, e não se engane, confie, Ele vai voltar. Então, se Deus te fez uma promessa, se Deus te disse algo, e uma dessas promessas é a prosperidade, confie em Deus. Eu não sei o que os seus pais falaram para você acerca de prosperidade, eu não sei o que o seu passado te disse, suas experiências te disseram acerca de você ser bem-sucedido, ser próspero, mas uma coisa eu sei: a palavra do Senhor te promete, se você confiar nele, se você colocar os seus planos nas mãos dele, você será bem-sucedido. A última coisa que eu quero falar em relação a isso, para nós passarmos para o próximo ponto, é que tem uma coisa que eu aprendi com Deus já há algum tempo, e isso hoje me deu mais tranquilidade na minha caminhada e na minha
relação com Deus. Quando Deus faz algo na nossa vida, quando Deus nos pede algo, quando Deus permite com que algo, um momento ruim aconteça na nossa vida, entenda e guarde isso. Deus, ele se dá o direito de não nos dar explicações. Vou repetir isso para você guardar, porque isso vai te poupar de muitas crises que eu já tive. Deus, ele se dá o direito de não ficar nos explicando o porquê aquilo está acontecendo. Porque quando a gente vive uma crise, um problema, surgem N interrogações na nossa mente. Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Eu não sei você, mas eu nunca tive resposta para esses meus questionamentos. Talvez alguém aqui teve mais sorte do que eu. Mas Deus nunca ficou me explicando o porquê. Mas o tempo foi mostrar lá na frente que desde o início Deus tinha um propósito em tudo. E aquilo que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, sempre foi, é e sempre será uma realidade. Então talvez você esteja vivendo uma crise violenta na sua família, uma crise violenta econômica, injustiças estão acontecendo com você. Uma coisa você não vai ter: explicações. Confie em Deus e siga em frente. Confie em Deus e siga em frente, ainda que Ele não te explique. Quem é pai aqui e já foi viajar com seus filhos, eu me lembro uma vez, acho que uma das piores viagens que eu fiz na minha vida foi de Curitiba para Balneário Camboriú. A gente, na verdade, foi visitar uma família de amigos de muitos anos lá em Camboriú. Ficamos um dia, voltamos no outro. E assim, gente, sabe aquela viagem que parece não acaba? Não acaba a volta. Foi pior. E as crianças no carro perguntando: pai, está chegando. E chegou uma hora que eu parei de responder. E eu acho que muitas vezes Deus faz assim, entendeu? Diz: eu estou no controle. Eu sei o que está fazendo. Eu te responder se está chegando ou não, não vai resolver. Confie em mim. A sua vida está nas minhas mãos. Primeira chave para a prosperidade, então, é essa: confie em Deus. Quem confia em Deus vence a ansiedade. Quem confia em Deus vence o medo. Quem confia em Deus não cai na armadilha de pensar que pode ser frustrado. Quem confia em Deus evita os atalhos. Quem confia em Deus está sempre atento à sua voz. Não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso, mas uma coisa é certa: confie no Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Segundo lugar, faça o bem. Faça o bem. Então, o Salmo 37:3 diz: confia no Senhor e faze o bem. São só essas duas coisas que eu quero deixar para você. É mais simples do que qualquer pessoa poderia imaginar. Confiar em Deus não é um convite à passividade. A gente tem falado muito sobre isso aqui nas últimas mensagens, que nós somos cooperadores de Deus. A gente age junto com Deus. Eu confio em Deus, mas existem coisas que eu devo fazer. Aquilo que eu posso fazer, Deus não fará por mim. E aquilo que eu não posso fazer, Deus é capaz de mover os céus e terra em meu favor. É necessário estar com essa conexão com o Espírito Santo para entender o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Você confia e faz. Você confia e age. E fazer o bem aqui, gente, quando a gente fala de fazer o bem,
logo vem na nossa mente entregar uma cesta básica para alguém que está precisando, de repente ajudar alguém a pagar uma conta e tal. Também, mas não é sobre isso que o salmista está falando. Até porque você pode atrapalhar uma pessoa, por exemplo, dando uma cesta básica para ela, sabia disso? Não. Eu já vi muitas pessoas querendo ser Deus na vida de uma outra pessoa e acabar criando um preguiçoso, uma preguiçosa ali. Eu já precisei muito de ajuda de outras pessoas e graças a Deus pela ajuda que eu recebi na minha vida, na minha história. Sou muito grato a Deus por isso, mas fazer disso algo perpétuo não é o desejo de Deus, não é a vontade de Deus. Deus deseja que você caminhe com as suas próprias pernas, prosperando e enfim, avançando. Mas não é essa o nosso assunto aqui hoje. José estava na prisão, mas estava com uma boa atitude. Estava fazendo o que é certo. Ele foi vendido como escravo, ele estava na casa de Potifar e ele estava fazendo o bem, tendo uma atitude correta, trabalhando. Ele não estava amargo, ele não estava pensando no passado, ele não estava com a cabeça nas frustrações, não. Sua atitude era correta. E fazer o bem é exatamente isso. Eu confio em Deus e a minha atitude, a minha ação, ela é correta, ela é respaldada pela palavra de Deus. Gálatas 6:9 diz o seguinte, palavras do apóstolo Paulo: e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de ter uma atitude correta, de fazer o que é certo, de agir corretamente, de que as nossas atitudes sejam fundamentadas pela palavra, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gente, é engraçado como muita gente encara a lei da semeadura como uma ameaça. Você já viu isso? Não? Tem gente que acha que a lei da semeadura é uma ameaça. Aliás, tem gente que acha que qualquer lei é uma ameaça. Ele acha que se ele pular de um prédio, ele não deveria cair, ele deveria voar. Mas existem leis que estão aí, estão estabelecidas. Eu já contei até aqui que um amigo de São Paulo, a mãe dele frequenta aqui a nossa comunidade, e ele me contou um tempo atrás, eu achei maravilhoso, que quando eles eram adolescentes, diz que teve um dia que a irmã dele estava do peru. Não, isso não é comum nessa fase da vida. Os adolescentes normalmente são mais tranquilos, assim, bem relax, né? Mas esse era um caso à parte, que a menina estava atazanando a mãe. E diz que no meio de tudo aquelas coisas, a mãe falou para ela assim: filha, eu profetizo que quando você tiver uma filha, ela vai ser para você igual você é para mim. Diz que quando a mãe falou isso, diz que a menina começou a chorar, começou em pranto, falando: você não tem o direito de amaldiçoar a minha vida. Como é que você pode ser minha mãe e me desejar o mal? Bom, eu acho que depois a ficha caiu. O que eu quero dizer para você é o seguinte: guarde isso. A terra não é boa e não é má. A terra é justa. Eu vou repetir. A terra não é boa e não é má. A terra é justa. Eu colho aquilo que eu planto. Se eu plantar milho, colherei milho. Se eu plantar abacaxi, eu colherei abacaxi. Não tem jeito. Você vai colher exatamente o que plantou.
E por favor, isso não é uma ameaça. Isso é só uma constatação. Se você, ao ouvir essa mensagem, se sente ameaçado, em nome de Jesus, mude as suas sementes. Mude as suas sementes. Eu já contei aqui sobre um final de ano que eu escrevi na minha rede social, né? Todo mundo coloca, né? Esse ano vai ser um ano X, vai ser um ano Y, né? Algumas igrejas até colocam, escolhem um personagem bíblico para figurar o ano e tal. E daí eu lembro, era 31 de dezembro, eu coloquei, eu profetizo que nesse próximo ano você vai colher tudo aquilo que você plantou. E, pessoal, amém, pastor, glória a Deus, é isso aí, aleluia, Deus é fiel e tal. E um cara escreveu um texto enorme, dizendo, eu repreendo, isso não está certo, eu não aceito e tal. E quando eu li o comentário dele, eu fiquei pensando, meu Deus, o que esse cara está semeando? O que esse cara está semeando? Ao invés dele olhar para uma verdade bíblica e dizer o seguinte, eu preciso fazer o que é certo. Eu não estou fazendo o que é certo. Eu vou mudar a minha semente. Então, a chave para a prosperidade são esses 2 passos simples e objetivos. Confie em Deus. Gente, existem coisas que só Deus pode fazer por mim e por você, sim ou não? Eu me lembro quando começou essa pandemia, e muitos amigos, colegas pastores, como comerciantes, pais de famílias, profissional liberal, ficaram desesperados. Imagina você, a economia vai ser afetada, a igreja vive de doação e tem seus compromissos. Imagina que muita gente não está conseguindo pagar seus compromissos, que alguém vai lá bater na porta e cobrar, o nome vai para o SPC, vai para o Serasa, o boleto vai vencer, o aluguel vai vencer. Imagina quem vive de doação no momento desse tal e não sei o quê. E eu me lembro que essa palavra veio bem no início de tudo isso para mim. Confia no Senhor e faz o bem. Ou seja, não entra em desespero. Existem coisas que só Deus pode fazer. Eu não controlo o que as pessoas vão fazer, eu não controlo a economia do país, eu não controlo quanto tempo a quarentena vai durar. A quarentena a gente entende, né? 40 dias já são quase 6 meses já. Existem coisas que a gente não controla. Aquilo que você não controla, confie no Senhor. Confie no Senhor. Por exemplo, a salvação da sua família, se o seu filho vai se converter, vai isso. Um conselho para você, você não é capaz de converter ninguém. Ninguém. Você é incapaz. Eu sou incapaz. Articulação, nada disso. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Então confie em Deus, a salvação da sua família. Enquanto você ficar tentando com a sua força, com o seu marretando, o máximo que pode acontecer é a sua família pegar mais asco de você, mais raiva, você ficar um crente chato. Então confie em Deus. Confie em Deus e sabe o que você faz? E faz o bem. E age corretamente. E dá testemunho, e paga suas contas, e é um bom pai de família, uma boa mãe de família, e confia no Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Hebreus 13:16 diz o seguinte: não negligencieis igualmente a prática do bem. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Eu termino dizendo para você hoje que eu me sinto aqui um simples médico espiritual, te entregando uma receita hoje. Entregando uma receita, é isso aqui. Confie em Deus e haja corretamente. E faça o que é certo.
Você tem que perdoar alguém, perdoe. Você tem que andar mais uma milha, ande. Você tem que ser compassivo, seja. Faça o que é certo e você será próspero. Agora, a receita está aí. Se você vai tomar ou não a medicação, é uma questão pessoal. Eu quero hoje deixar essas duas palavras simples, diretas e objetivas para você. E é com essa frase que eu termino a nossa conversa hoje. Confia no Senhor e faça o que é certo. Confia no Senhor e faça o que é certo. Quanto tempo vai durar? Quando minha semente vai germinar? Isso você não controla. Confie no Senhor e faça o que é certo.